O que você está prestes a ouvir não é para todos. Este conhecimento não foi feito para curiosos, nem para os que buscam conforto. Ele foi guardado, velado e protegido por séculos, porque fala da morte do falso homem e do nascimento do homem verdadeiro. Existe um laboratório secreto onde nenhum instrumento externo é usado. Um lugar onde não há paredes de pedra, mas onde o fogo arde com mais intensidade do que em qualquer fornalha do mundo. Este lugar se chama Laboratorium Oratorium, e ele existe dentro do ser humano. Ali, o adepto e sua mulher trabalham juntos, não como corpos comuns, mas como rei e rainha da alquimia. Na câmara nupcial, eles unem sol e lua, céu e terra, espírito e carne. E fora dela, os corvos da putrefação devoram tudo aquilo que não pode entrar. No reino onde os corpos do pecado apodrecem, as máscaras caem, o velho homem morre. Dentro de uma tumba de vidro, o vaso sagrado da alquimia, ocorre o que poucos ousam enfrentar: a negritude, o caos, o esfacelamento do ego. Mas é exatamente desse apodrecimento que nasce o milagre. Como a borboleta que rompe a crisálida, a alma se liberta. Veículos internos começam a tomar forma. Um corpo hermafrodita desperta a vida sob a influência celestial do orvalho sagrado, o ens seminis. Este é o momento em que o homem deixa de ser um esboço e começa finalmente a se tornar homem. O adepto e sua mulher devem trabalhar no Laboratorium Oratorium juntos. Na câmara nupcial, o rei e a rainha realizam suas combinações alquimistas, e fora da câmara real, os corvos da putrefação devoram o sol e a lua. Enegrecimento e putrefação dos corpos do pecado ou crisálidas internas. Em uma tumba de vidro, apodrecem os corpos do pecado. A tumba de vidro é o vaso da alquimia. As almas levantam voo, como a borboleta que sai da crisálida, símbolo dos veículos cristificados que saem da crisálida. Um corpo hermafrodita, sol e lua, vem à vida com a influência celestial do orvalho, o ens seminis. O corpo hermafrodita representa os veículos crísticos internos que foram criados com a magia do sexo. Todos os veículos crísticos se penetram e se compenetram sem se confundirem. Quando o homem possui estes veículos, encarna a sua alma. Nenhum homem é verdadeiramente homem enquanto não possuir a estes corpos crísticos. A matéria-prima da grande obra está dentro da retorta. Esta matéria venerável é muito volátil e não está fixa. Suas características especiais são a instabilidade e a variabilidade. Acendendo o fogo sexual debaixo da retorta da alquimia, a venerável matéria esquenta e se funde. Ao chegar a esta parte do trabalho, a matéria venerável converteu-se em um formosíssimo menino de radiante beleza, o Soma Puticon, o corpo de ouro. Com este precioso veículo, podemos conscientemente visitar todos os departamentos do reino. Dando novas propriedades a esta liga de metais da alquimia, aparece dentro do fantasma astral o Astral Cristo, preciosíssimo menino que nos confere a imortalidade. Quando este segundo corpo está formado, vem o problema de compreender integralmente todo o poder e todo o conhecimento adquirido, o que se torna possível dando a esta liga de metais a inteligência crística. O precioso veículo da mente Cristo eleva-se feliz da retorta do laboratório e sai do interior do fantasma mental. Completado este trabalho, ainda falta algo. Falta a vontade de Cristo. Esquentando intensamente a retorta do laboratório, vem à vida um menino divino, a vontade de Cristo, o corpo divino da alma. Aqueles que conseguiram criar todos estes veículos crísticos dentro da retorta da alquimia encarnam a alma totalmente, integralmente. Somente quem consegue encarnar a alma merece o precioso título de homem. Apenas esta classe de homens pode se elevar ao reino do super-homem. Apenas esta classe de homens verdadeiros pode receber o elixir da longa vida. Nenhum esboço de homem pode encarnar a alma. Nenhum desalmado pode receber o elixir da longa vida. Temos de criar os veículos crísticos para encarnar a alma
e somente aqueles que encarnam a alma têm direito a receber o maravilhoso elixir que nos eleva ao reino do super-homem. Escamas de serpentes, crisálidas de borboletas, os fantasmas do etérico, astral, mental e causal, depois de cada uma das grandes iniciações de mistérios maiores, são semelhantes a crisálidas de borboletas abandonadas, depois que elas voaram, ou a escamas de serpentes, também abandonadas. Dissolver o ego pluralizado e desintegrar cascões é precisamente o trabalho de homens, anjos e deuses, depois das grandes iniciações, a Hamsara. Os resíduos kármicos dos deuses são estes fantasmas do eu pluralizado. Todo homem que encarna a alma pode pedir o elixir da longa vida, o qual é um gás de imaculada brancura que no fundo vital do organismo humano fica depositado. Quem recebe o elixir da longa vida torna-se um mestre ressurrecto. Ressurreição. O iniciado comparece em corpo astral diante de seu santo sepulcro no terceiro dia, acompanhado pelas hierarquias divinas. O iniciado invoca seu corpo e este, com a ajuda das hierarquias divinas, levanta-se penetrando no hiperespaço. Assim, consegue escapar da sepultura. As santas mulheres tratam o corpo físico do iniciado com drogas e ungüentos aromáticos nos mundos suprassensíveis do hiperespaço. Obedecendo a ordens supremas, o corpo penetra, em seguida, dentro da alma do mestre pela cabeça sideral. Assim, o mestre volta a ficar de posse de seu corpo físico. Esta é a dádiva de Cupido. O mestre, depois da ressurreição, não morre mais, torna-se eterno. O Cristo Yogi da Índia, o imortal Babaji e sua irmã Mataji vivem com os seus corpos físicos há milhões de anos. Estes imortais são os vigilantes da muralha guardiã que protege toda a humanidade. Os imortais podem aparecer e desaparecer instantaneamente. Fazem-se visíveis no mundo físico à vontade. Cagliostro, Saint-Germain, Quetzalcoatl e muitos outros imortais têm feito grandes obras no mundo. Primeiro, devemos ser homens completos, para mais tarde, depois da ressurreição, nos elevarmos até o reino do super-homem. O homem atual nada mais é do que um fantasma de homem. Arcano 14, a temperança. Convém saber que a profunda sabedoria do Arcano 14 divide-se classicamente em 3 partes: transmutação, transformação, transubstanciação. Estudemos cada uma delas em separado. Transmutação. Um anjo trazendo o signo do sol na testa aparece no Arcano 14. Observando o peito do anjo, veremos ali o quadrado e o triângulo do esoterismo gnóstico. O anjo tem 2 taças que mistura entre si. Em uma delas está o elixir branco e na outra o elixir vermelho. O elixir da longa vida origina-se da mistura inteligente destas 2 substâncias. Quando o setenário homem se une sexualmente com o setenário mulher, faz-se uma soma que dá como resultado o Arcano 14 do tarô. Não é demais informar de passagem que o homem tem 7 princípios, da mesma forma que a mulher. O centro mais importante e mais rápido do ser humano é o sexo. O processo de criar um novo ser realiza-se dentro da lei das oitavas musicais. As 7 notas da escala musical são a base de toda a criação. Se transmutarmos a energia criadora, iniciaremos uma nova oitava no mundo etérico, cujo resultado será o nascimento do Soma Putikon, o traje de bodas da alma. Com este veículo, podemos penetrar conscientemente em todos os departamentos do reino. A terceira oitava permite-nos engendrar o verdadeiro astral, o astral Cristo. Ao chegar a estas alturas, o velho astral fantasma fica reduzido a um cascão vazio, que vai se desintegrando pouco a pouco. A quarta oitava permite-nos gerar a mente Cristo, veículo que nos dá verdadeira sabedoria e unidade de pensamento. Somente quem engendra a mente Cristo tem o direito de dizer: tenho corpo mental. O corpo mental atual é apenas um fantasma de fachada. Realmente, ele converte-se em um cascão oco quando nasce a verdadeira mente, depois se desintegra e se reduz à poeira cósmica.
A quinta oitava musical produz o verdadeiro corpo causal. Ao chegarmos a estas alturas, encarnamos a alma e já temos existência real. Antes desse instante, não temos existência real. Trabalho com o chakra prostático. Depois de terminar o trabalho diário com o arcano AZF, o alquimista deve se deitar em decúbito dorsal, boca para cima, e trabalhar com o chakra prostático, chakra deveras importante no trabalho da alta magia. O alquimista inala o ar vital, retém o alento enquanto dirige a corrente nervosa para baixo até a próstata, com a intenção de fechar aqueles esfíncteres que existem entre as vesículas seminais e a uretra. O esforço a ser feito para enviar as correntes eletronervosas deve ser semelhante ao esforço que faz a mulher quando se esforça para parir. Nesses momentos, a mulher age com pujança e de sua laringe sai o som da letra M. Krumheller diz que pelas letras M e S deve começar a iniciação. Nós queremos nascer nos mundos internos, portanto, devemos usar também a letra M como quem age com pujança. Trata-se de nascer e devemos nascer. A seguir, exalamos lentamente. Aguardamos que a respiração volte ao natural. Sempre ao inalar, bombeamos mentalmente, fazemos subir a energia sexual pelos canais de Ida e Pingala até o cálice, o cérebro. Repetimos o esforço e continuamos. Imaginação e vontade. A imaginação é feminina e a vontade masculina. Quando trabalhamos com o chakra prostático, devemos unir dois poderes em bodas alquímicas para promover o ascenso da energia criadora. Em primeiro lugar, pelos canais simpáticos do corpo físico. Depois, pelos canais simpáticos do corpo etérico. Mais tarde, pelos canais simpáticos do corpo dos desejos e pelos canais simpáticos do corpo causal. Os estudantes avançados devem levar a energia criadora até o Ein Sof. O estudante tem de aprender a conduzir a energia criadora do cérebro até o coração, depois de algum tempo de prática. O arcano 14 é o arcano da temperança. Transformação. Um corpo em estado de ginas pode assumir qualquer aparência. Circe transformava os homens em porcos. A lenda diz que Apuleio converteu-se em um asno. Os mantras latinos para a transformação são os seguintes: Est sit, esto fiat. Porém, somente em estado de ginas podemos nos transformar. A seguir, daremos uma chave para sair em estado de ginas. Sente-se o estudante diante de uma mesa, mantendo os braços cruzados sobre ela. Normalmente, adormeça com a cabeça apoiada nos braços. Relaxe bem a mente. Esvazia de todo pensamento até que fique em branco, assim estará relaxada. Depois imagine a sensação de sopor que antecede ao sono, identifique-se com ela e durma. Quando o estudante sentir que está dormindo, levante-se da cadeira, porém, conservando o sono, tal qual um sonâmbulo. Em seguida, o estudante deverá dar um longo salto com o propósito de que o corpo físico se submerja no hiperespaço. Marque com um lápis, giz, o local exato onde terminou o salto. Em outro dia, repetirá o mesmo experimento e marcará com um lápis, giz, o local onde pousou o pé. Conforme for praticando, notará que o salto fica cada vez maior, chegando o dia em que dará um salto além do normal. Isto o alegrará muito, porque indicará que seu corpo já está penetrando no espaço superior. A constância, a paciência, a vontade e a tenacidade farão o estudante triunfar. Um dia qualquer, poderá sustentar-se dentro do hiperespaço definitivamente. Depois de penetrar com seu corpo físico nos mundos internos, achar-se-á em estado de ginas e poderá se transportar a qualquer lugar da Terra em poucos instantes. Será então mais um investigador dos mundos superiores. Antes de iniciar a sua prática de ginás, invoque os gênios ginas. Invoque muitas vezes Ogwara assim: creio em Deus, creio em Ogwara e em todos os gênios da ciência ginás. Levai-me aos templos da ciência ginas com meu corpo. Ogwara, Ogwara. Ogwara, levai-me. Esta invocação repete-se milhares de vezes antes de adormecer. Agora, estudemos rapidamente o terceiro aspecto do arcano 14 do tarô.
Transubstanciação. A última ceia do adorável Salvador do mundo data de épocas arcaicas. O grande Senhor da Atlântida também a praticou, assim como o Cristo Jesus. Ela é uma cerimônia de sangue, um pacto de sangue. Os apóstolos trouxeram cada um seu sangue em uma taça e o misturaram depois com o sangue real do adorável no cálice da última ceia, o Santo Graal. Assim, os corpos astrais dos apóstolos uniram-se ao astral do Cristo mediante o pacto de sangue. Os apóstolos beberam do sangue contido no cálice e Jesus também bebeu. A santa unção gnóstica está unida à última ceia pelo pacto de sangue. Quando os átomos crísticos descem ao pão e ao vinho, eles convertem-se de repente na carne e no sangue do Cristo. Esta é a transubstanciação. Movimento. Precisamos nos autodescobrir e compreender a fundo nossos hábitos. Não permitamos que nossa vida siga desenvolvendo-se mecanicamente. Parece incrível que nós, vivendo dentro dos moldes dos hábitos, não conheçamos estes moldes que condicionam nossa vida. Precisamos estudar e compreender nossos hábitos. Necessitamos nos auto-observar na maneira de falar, vestir, andar, etc. Os hábitos pertencem ao centro do movimento. Os jogos de futebol, tênis e todos os esportes em geral pertencem a este centro. Quando a mente interfere, obstrui e danifica este centro por ser ela muito lenta e o centro do movimento muito rápido. Quando um datilógrafo trabalha com o centro do movimento, pode se equivocar de tecla se a mente chegar a intervir. Um homem dirigindo um automóvel poderia sofrer um acidente se sua mente chegasse a intervir. Instinto. Há várias espécies de instinto, instinto de conservação, instinto sexual, etc. Há também muitas perversões do instinto. Existem forças subhumanas instintivas em todo ser humano que paralisam o verdadeiro espírito de amor e caridade. Essas forças demoníacas devem ser primeiro compreendidas para depois serem submetidas e eliminadas. São forças instintivas, criminosas, bestiais, luxúria, covardia, medo, etc. Precisamos compreender e submeter essas forças bestiais antes de poder dissolvê-las. Sexo. O sexo é o quinto poder do ser humano. O sexo pode libertar ou escravizar o homem. Ninguém pode chegar a ser íntegro, ninguém pode se realizar a fundo sem a força sexual. O sexo é o poder da alma. O ser humano íntegro se consegue somente com a fusão absoluta dos polos masculino e feminino da alma. A força sexual desenvolve-se, progride e evolui em 7 níveis, os 7 níveis da alma. Neste mundo físico, o sexo é uma força cega de atração mútua. No astral, a atração sexual se fundamenta na afinidade dos tipos segundo suas polaridades e essências. No mental, a atração sexual realiza-se de acordo com as leis da polaridade e da afinidade mentais. No causal, a atração sexual fundamenta-se na vontade consciente. No mundo das causas naturais, realiza-se conscientemente a plena unificação da alma. De fato, ninguém chega à glória plena do estado matrimonial sem antes haver alcançado o 4º grau de integração humana. Precisamos compreender a fundo o problema sexual. Necessitamos transcender a mecanicidade do sexo para sabermos procriar filhos de sabedoria. Necessitamos transcender a mecanicidade do sexo para sabermos procriar filhos de sabedoria. As essências humanas estão completamente abertas a todas, a classes de influências, no instante supremo da concepção. O estado de pureza dos pais e a força de vontade para não derramar o vaso de Hermes são as únicas coisas que podem nos proteger contra o terrível perigo de que se infiltrem no zoosperma e, no óvulo, substâncias subhumanas de almas bestiais que querem se reencarnar. Sendo a mulher o elemento passivo, recolhe e armazena os resultados do ato sexual de todos os homens que adulteram com ela. Esses resultados são substâncias atômicas dos homens com os quais efetuou o ato sexual. Quando o homem tem relações sexuais com uma mulher que haja sido de outro homem ou de outros homens,
recolhe as essências atômicas desses outros homens e com elas se auto-envenena. Este é um problema gravíssimo para aqueles que estão dissolvendo o eu. Sucede a esses irmãos que doravante não só terão que lutar contra os próprios defeitos, como também contra os erros e defeitos dos outros homens com quem teve a mulher contato sexual. Morte de Satanás. Compreendendo as íntimas atividades de cada um dos 5 centros inferiores, descobrimos todo o processo do eu. O resultado deste autodescobrimento é a morte absoluta do Bafometo ou Satã, o tenebroso eu lunar ou Adão do pecado. Precisamos ser íntegros e a integração tem 7 etapas perfeitamente definidas. Primeira etapa: estado mineral, domínio do corpo físico e de seus 5 centros inferiores. Segunda etapa: estado vegetal, controle total sobre o corpo astral e sobre seus chakras, discos ou rodas magnéticas. O veículo astral representa o estado vegetal. Terceira etapa: humanização do corpo mental. Comumente, o corpo mental e fantasmal de todo ser humano tem aspecto e cara de animal. Está animalizado. Quando a matéria mental transforma-se na mente Cristo, conseguimos a humanização mental. Atualmente, de humano, o homem tem apenas a aparência. No fundo, ainda é animal. Cada um tem no mental a figura animal que corresponde ao seu caráter humano. A mente representa o animal humano. O assento básico da alma é a função sexual. Aquele que transmuta suas energias sexuais tem o direito de encarnar sua alma. Quarta etapa: o grau de integração do corpo da consciência. Quinta etapa: o 5º grau de integração representa todo o ser humano perfeito. Sexta etapa: o grau da compaixão universal infinita. Sétima etapa: a 7ª e definitiva etapa só é possível para homens deuses. Esses são os super-homens. É realmente verdadeiro e de toda verdade que o mistério do Bafometo é a alquimia sexual. À base de transmutação sexual e de rigorosa compreensão, transformamos o chumbo da personalidade no ouro do espírito e então aniquilamos o eu. A rosa elabora seu perfume com o lodo da terra. O perfume da rosa é lodo transmutado. O sexo é a porta do Éden. O guardião está na porta. Ele é a esfinge assíria, a esfinge egípcia, o touro de Moisés com a espada entre as mãos. O guardião do Éden é o ego psicológico, o Bafometo, que com sua espada afasta do umbral a todos que não estão preparados. O inimigo está dentro de nós. Necessitamos trabalhar com o demônio para dissolvê-lo. Precisamos roubar o fogo do diabo. O arcano 16 do tarô é o arcano da torre fulminada, a Torre de Babel. 2 personagens são precipitados para o fundo do abismo. Um deles, ao cair com a cabeça para baixo e as pernas e braços abertos para a esquerda e a direita, representa o pentagrama invertido. Muitos são os iniciados que caem, muitas são as torres fulminadas. Todo iniciado que derrama o vaso de Hermes cai inevitavelmente. A lenda dos anjos caídos repete-se sempre e seguirá repetindo-se eternamente. Atualmente, existem no mundo muitos deuses caídos que agora disfarçam-se com corpos de homens. O espectro humano, o homem atual é um desalmado. Quando chega à morte, continua apenas o espectro humano. O embrião de alma escapa deste espectro. Os estados post-mortem mencionados pelos ocultistas correspondem ao embrião de alma. Este regressa para seu verdadeiro ser, que normalmente vive no mundo causal. Uma análise profunda leva-nos à conclusão de que o espectro humano é guarida de demônios imundos. O ser humano tornou-se legião de demônios que continua. Realmente a pessoa humana morre. O homem ainda não é imortal. O homem crê ser imortal e poderoso. Isto é o cúmulo da soberba. O raio da morte o fulmina, lançando-o do alto da Torre de Babel para o abismo. Eis a fatalidade. O homem tem 2 centros que ainda não usa. A mente superior e a emoção superior são 2 centros divinos, os verdadeiros instrumentos do imperecedouro e eterno homem com alma. Podemos estudar profundamente os grandes mistérios da vida e da morte com os 2 centros superiores.
Disseram-nos que com estes dois centros superiores podemos penetrar na grande realidade que se acha além da eternidade e do tempo. Quem acredita usar estes dois centros sem haver criado os veículos da mente Cristo e do astral Cristo está totalmente equivocado. É necessário engendrar antes a estes dois veículos para depois vestir a emoção superior e a mente superior. Apenas com o arcano AZF engendramos estes dois veículos superiores. O astral Cristo nasce na terceira iniciação de mistérios maiores e o mental Cristo nasce na quarta iniciação de mistérios maiores. Os corpos astral e mental, estudados pelos ocultistas e dos quais fala tanto a teosofia, são somente miseráveis espectros da morte que deverão ser fulminados pelo raio terrível da justiça cósmica. Assim, cairá a Torre de Babel e Satã afundará no abismo imortalidade. Todo aquele que possuir os corpos mental Cristo e astral Cristo faz-se absolutamente imortal. Quando estudamos os veículos crísticos e os comparamos com os corpos astral e mental que usam os defuntos, achamos as seguintes diferenças. Mortal Cristo astral não resplandece, trata-se de uma sombra fatal. É o veículo das paixões animais. Não tem o Kundalini ativo e, se por acaso despertou os chakras mediante algum gênero ou disciplina esotérica, eles brilham como fogo fátuo nas trevas do abismo. Brilha maravilhosamente, está limpo de paixões. Tem o Kundalini desperto e os chakras em atividade. Mental não resplandece. Tem aparência animal, brilha gloriosamente. Em resumo, o homem crístico é imortal, enquanto que o homem terrenal não o é. O homem terrenal é uma sombra, enquanto que o homem crístico resplandece como o sol. O homem crístico é um ser realizado. Os estudantes de ocultismo que praticam os exercícios esotéricos sem trabalhar com o arcano da magia sexual assemelham-se ao homem que edifica sobre a areia. Sua construção rolará rumo ao abismo. Edifiquemos sobre a pedra viva, no sexo. Quem desenvolve os chakras no espectro da morte cairá no abismo. O seu templo será uma torre fulminada. Quem fabrica seus corpos crísticos com o arcano AZF e trabalha no desenvolvimento de seus chakras, converte-se em um Cristo vivo. O despertar da consciência. É necessário despertar a consciência para não cair no abismo da perdição. Atualmente, existem muitos chefes de grupos esotéricos com a consciência profundamente adormecida. Cegos guias de cegos cairão todos no abismo. Esta é a lei. Os seres humanos vivem adormecidos. Por exemplo, se um grupo de jogadores de futebol despertasse a consciência durante a partida, seguramente esta não terminaria porque os jogadores envergonhados fugiriam do campo de imediato. A causa fundamental do sonho profundo em que vive a humanidade chama-se fascinação. Os jogadores de futebol estão profundamente fascinados pelo jogo e jogam sonhando. Aparentemente estão despertos, mas na realidade estão sonhando. O ego viaja fora do corpo físico, muitas vezes a remotíssimas distâncias, quando o corpo dorme na cama nas horas de repouso. Mas o ego vive sonhando. De fato, o ego leva seus sonhos para os mundos suprassensíveis. Nos mundos internos, os carpinteiros estão na carpintaria sonhando com tudo aquilo que fazem no mundo físico. O ferreiro na sua ferraria, o policial cuidando das ruas, o alfaiate na sua alfaiataria, o ébrio na sua taberna, etc. Todos sonham. Todos levam seus sonhos para os mundos suprassensíveis. Depois da morte, repete-se a mesma coisa. O ego continua seu sonho. Realmente o ego carrega os seus sonhos durante o sono ordinário e depois da morte. Técnica P para despertar a consciência. A técnica para despertar a consciência se baseia na recordação de si próprio. Todo ser humano acha-se fascinado por distintas coisas, como já foi dito no parágrafo precedente. Quando uma determinada representação nos fascina, esquecemos-nos de nós mesmos e sonhamos. Já se viu gente lançar-se à violência durante uma manifestação pública. Cavalheiros que, em seu são juízo, seriam incapazes de pronunciar uma má palavra, nestas situações,
insultaram e apedrejaram misturados com a multidão. Eis o poder da fascinação. Qualquer um se esquece de si mesmo e sonha. Então, sonhando faz coisas muitas vezes absurdas. Depois que passa o sonho, vem a vergonha e os problemas. O estudante gnóstico não deve se deixar fascinar por nada. O estudante deve se recordar de si mesmo na presença de toda representação interessante. Deve fazer sempre a si próprio as seguintes perguntas: onde estou? O que estou fazendo aqui? Estarei fora de meu corpo físico? Depois, observe cuidadosamente tudo aquilo que o está rodeando. Olhe bem para o céu com olhos esquadrinhadores. Um jogo de estranhas cores, algum animal raro, a sombra querida de um ser falecido. Enfim, qualquer detalhe dos mundos internos servirá para confirmar que se acha fora do corpo físico e sua consciência despertará. Resulta também muito útil, nesses instantes de reflexão e autorrecordação de si próprio, dar um pequeno salto com a intenção de flutuar no ambiente circundante. Logicamente, se flutuarmos é porque nos encontramos fora do corpo físico. Se todos os adormecidos fizessem semelhantes perguntas reflexivas durante o sono, despertariam a consciência. Se o ego fizesse semelhantes perguntas depois da morte na presença de qualquer representação, despertaria instantaneamente. Infelizmente, não ocorre ao ego semelhantes perguntas, porque jamais na vida teve o costume de fazê-las. Necessário adquirir este costume e vivê-lo intensamente. Somente assim pode ocorrer a ideia de se fazer tais perguntas durante o sono e após a morte. O resultado desta prática será o despertar da consciência. Todo aquele que desperta a consciência vive completamente acordado nos mundos superiores durante o sono do corpo. Quem desperta a consciência faz-se clarividente. Os grandes mestres não sonham. Os grandes mestres são cidadãos conscientes dos mundos suprassensíveis. Eles trabalham durante o sono do corpo nos mundos superiores. Urge despertar a consciência para não se andar às cegas, porque os cegos podem cair no abismo. O arcano 16 é muito perigoso. Memória. Toda a memória encontra-se depositada no subconsciente. Muitos iniciados trabalham conscientemente nos mundos superiores durante o sono normal. Porém, infelizmente, no mundo físico, ignoram porque não têm boa memória. Aprendamos a manejar o subconsciente. No instante em que estivermos despertando do sono, devemos ordenar ao subconsciente assim: subconsciente, informa-me de tudo o que eu vi e escutei fora do corpo físico. Após, pratiquem um exercício retrospectivo para recordar tudo o que foi feito fora do corpo. Obriguem o subconsciente a trabalhar. Deem-lhe ordens imperativas para obrigá-lo a informar. Pratiquem este exercício durante o sopor, dormência do sono, no instante mesmo em que estão despertando. Respire fundo agora, porque o que foi dito aqui não é comum. Se você chegou até este ponto, não foi por curiosidade. Este tipo de conhecimento não se oferece a qualquer consciência. Ele só se aproxima de quem já começou a lembrar. Nada disso pertence ao passado, a livros ou a crenças mortas. Os arcanos estão vivos, agindo dentro de você, esperando maturidade para serem compreendidos sem distorção. A alquimia verdadeira não acontece fora. Ela acontece no silêncio, na autoobservação, na transmutação do fogo interior e na morte diária do ego. Por isso este caminho não é popular. Ele exige responsabilidade e o ego foge disso. Muitos querem despertar. Poucos aceitam deixar de ser quem sempre foram. Despertar não é ter visões, é estar presente aqui, agora dentro de si. Os arcanos que estudamos deixam um aviso claro. Sem equilíbrio caímos, sem vencer o ego, não há libertação. E quem acredita estar desperto sem estar, constrói sua própria queda. Se algo dentro de você se inquietou, resistiu ou se incomodou, isso é sinal de que o ego foi tocado. E esse é sempre o primeiro passo da libertação. Este estudo não termina aqui. Este vídeo é apenas uma porta. O que vem a seguir aprofunda práticas e chaves que não são para curiosos, mas para quem decidiu trabalhar sobre si.
Se este caminho te chama, não ignore. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para continuar essa jornada. Deixe seu like para sustentar este trabalho. E escreva nos comentários. Eu escolho despertar. O conhecimento continua e a próxima porta está prestes a se abrir.